obrigado ao professor Aurélio Lopes. Vamos dar a palavra agora ao professor Mário Pissarra. O professor Mário Pissarra é um homem quase da casa, não é verdade? Conhece bem Torres Novas, eu já vou dizer porquê. Portanto, licenciado em Teologia pelo Instituto Superior de Estudos Teológicos do Porto, licenciado em Filosofia pela Universidade do Porto, mestrado em Filosofia Contemporânea pela Universidade de Coimbra, professor de Filosofia do Ensino Secundário na Escola Dr. Manuel Fernandes de Abrantes, foi orientador de estágio, professor da Escola Superior de Educação de Torres Novas e presidente do Conselho Científico, foi diretor do Colégio Dado Corvo e há aqui e eu concordo consigo, por uma questão de dignidade profissional, aposentou-se com penalização no ano transato. Isto é de relevar, eu que também sou professor. Muito obrigado. É professor aposentado com formação de base em Filosofia. Tem a palavra o nosso professor Mário Pissarra. Claro, vou dar um meio para isto. Senão vamos logo ver. Olha isso. Bom, agradeço o convite que me foi feito e aceitei imediatamente o convite e nem reparei bem no título que me era proposto para refletir convosco esta noite. Bastou-me a sensação de que era um tema no qual me sentia à vontade e minimamente preparado para dizer que sim, que viria com todo o gosto e com todo o gosto aqui estou. E comecei, ao preparar o tema, por fazer mais ou menos o elenco ou uma listagem de todos os temas afins que, ao longo dos 36 anos de professor, quer de filosofia, quer de psicologia, quer de sociologia, quer de ciências de educação, eu lecionei, possivelmente umas vezes com mais êxito, outras vezes com menos êxito, mas a lista é bastante longa e serve um pouco de pano de fundo para a reflexão que é proposta para esta noite. A noção de cultura, portanto, estes temas foram a noção de cultura, cultura e erudição, cultura e civilização, cultura e natureza, a cultura de um povo ou o espírito de um povo, o seu gênio, e os nacionalismos culturais, a cultura e a personalidade base de cada povo e de cada cultura, a cultura e a identidade, a alteridade e o reconhecimento, os universais da cultura e os particularismos ou especificidades, as classificações da cultura, como por exemplo a Apolínea versus Dionisíacas, a alta cultura versus a cultura popular, a cultura de massas versus a cultura erudita ou académica, a cultura da evidência versus a cultura da argumentação, a cultura da vergonha, mais comum nos orientais, baseada na sanção externa, versus cultura da culpabilidade, mais virada para o interior, para a culpabilidade, para a sanção interna, para a convicção e para a noção de pecado próprio dos ocidentais, a cultura do trabalho, em que fui formado, versus cultura do emprego, a cultura humanista, a cultura científica, a cultura de massas, etc. Também lecionei várias vezes temas ligados à aculturação e as suas formas, à inculturação ou endoculturação, a cultura, a educação e a socialização, a cultura e o etnocentrismo, o relativismo cultural, a relatividade cultural, os direitos humanos e a cultura, o multiculturalismo e a interculturalidade, e combati, principalmente na Escola Superior de Educação de Torres Novas, o discurso invasivo do multiculturalismo e o endeusamento do professor multicultural e, digamos assim, a tentativa de erradicação ou de satanização do chamado professor monocultural. Eu creio que esta invasão deste discurso que eu combati tinha três características relevantes. Era perfeitamente acrítico, acéfalo e descontextualizado. Também passei por temas como o diálogo entre as culturas contra as clausuras nacionais e os diversos sectarismos, o etnocentrismo e o eurocentrismo.
Tomo todos estes temas que enumerei como pano de fundo da minha intervenção. E esta mera enumeração visa apenas mostrar a complexidade e o emaranhado dos subtemas e das grandes complexidades e contradições que subjazem às reflexões propostas para esta noite. Por uma questão de clareza conceptual, passo a especificar o significado com que uso os termos. Quando falo de cultura, uso o termo cultura sempre no sentido mais amplo. Tudo o que existe e resulta da ação humana, opondo-se, por isso, a tudo o que existe naturalmente e sem a ação humana. Quando falo em modelo cultural, tomo a noção de modelo cultural no sentido de padrão ou configuração cultural própria de uma comunidade. Faço dos modelos culturais uma leitura sistémica, cujos subsistemas mais relevantes, a meu entender, são sistemas de ação, sistemas normativos, sistemas de representação e sistemas de expressão. Todo o modelo cultural, enquanto sistema, procura manter uma certa coerência. Isto porque é importante na dinâmica das relações dos vários modelos, há sempre uma invasão, uma desestruturação, mas há também sempre um movimento contrário de reequilibrar ou de manter uma certa coerência. Quando falo em relatividade, estou a dizer só isto, relatividade dos modelos culturais. Não há uma cultura, mas culturas, e reedita-se assim um velho problema filosófico entre o uno e o múltiplo. As diferentes comunidades humanas foram construindo ao longo do tempo e nos diferentes espaços ou territórios que ocuparam respostas diferenciadas para satisfazer um conjunto das suas necessidades. Numa palavra, os modelos culturais são formas diferenciadas de construir a humanidade numa comunidade. São bússolas que orientam o homem concreto no tempo e no espaço. Portanto, friso bem que falo em relatividade cultural e não em relativismo cultural. Eu sou defensor da relatividade cultural, que é uma evidência que não se pode negar, mas eu serei sempre um homem de um tempo, de um local e de uma cultura. Por isso, o grande problema, possivelmente, que nós temos hoje, não é a admissão da relatividade dos modelos culturais, mas como viver no mesmo espaço, comunidades com culturas diferentes, sob a mesma lei ou sob o universalismo dos direitos ou do direito desse país. Porque a relatividade cultural não vivida no mesmo local não é muito problemática. Problemático é a vivência no mesmo espaço e sob a mesma lei de diferentes pessoas. E aí todo o relativismo claudica. Bastaria pensar, como argumento na linha do que o professor João André já disse, se o relativismo cultural pudesse ser aceito sem limitações, eu não teria a hipótese de condenar coisa nenhuma. Eu teria de aceitar que o Hitler, numa hierarquia de valores, equivale a, por exemplo, a uma democracia participada, etc. E eu isso recuso, porque creio que para viver em conjunto precisamos de partilhar um conjunto de valores. Dominante, que domina, pois que é o mais importante, que ocupa um lugar proeminente numa hierarquia. E continuo a pensar que este par dominante e dominado, tão importante para pensadores tão dispares como Karl Marx e Max Weber, nos é indispensável para pensar as culturas. E aqui surge logo a primeira dificuldade. A noção de dominante implica necessariamente a existência de outras culturas dentro da cultura, sobretudo nas sociedades e nas comunidades mais complexas, como é a nossa. Voltei a reler o título, como foi proposto, Relatividade dos modelos culturais dominantes,